Vida e Saúde começando na sua tela mais uma vez, seja bem-vindo, vem pra cá, que hoje a gente vai falar sobre uma condição muito difícil de saúde, a fibromialgia. Dr. Rodrigo Fortes com a gente, tudo bem, doutor? Prazer de novo. Prazer, Estamos aqui. é muito bom tê-lo aqui, porque a gente sabe que vai aprender, você sabe, né? Ele que é fisioterapeuta, ele que é especialista em dor e vai falar sobre essa dor que atrapalha tanto a vida das pessoas. Vamos. Fibromialgia. Eu não sei você, mas quando a gente pensa ou fala em fibromialgia, pode ser que você pense aí em muita dor e também em limitação. E isso acontece especialmente se você conhece alguém que convive com esse problema. Hoje a gente quer mostrar um outro caminho aqui para você que sofre com essa doença e o Dr. Rodrigo Fortes vai nos ajudar, ele é fisioterapeuta e vai dar dicas de exercícios para serem feitos aí mesmo da sua casa. Então só fica com a gente porque vai ser bom demais. Hoje também tem mais um episódio do reality Desafiando a Máquina e uma receita deliciosa de creme de abóbora para você. Creme de abóbora com brócolis, olha aqui, que linda essa combinação. Daqui a pouquinho você aprende essa delícia, leve, saudável e saborosa. Vou trazer hoje para a gente, para nossa reflexão, o texto de Joel 2:28, está aqui no Devocional Jovem, incrível igual Jesus. Esse texto é um texto que fala sobre como nós e como os jovens e filhos podem fazer parte de um movimento muito interessante. Diz assim, olha, então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Deus aqui falando sobre como cada um de nós pode fazer parte desse plano grandioso de levar esperança, de levar salvação, quando a gente se dispõe, quando a gente permite que o Espírito Santo seja parte da nossa vida. E aqui no Vida e Saúde a gente trabalha mostrando as leis naturais, como elas podem nos ajudar a preparar esse corpo para ser realmente morada, habitação do Espírito Santo. E é por isso que você é convidado para abrir a sua mente, abrir o seu coração para este conteúdo que você vai assistir a partir de agora aqui na sua telinha da Novo Tempo. A gente faz um intervalo breve, em 30 segundos. Voltamos com esse tema muito interessante da fibromialgia e um caminho melhor para você. Muito bem, vem para cá participar dessa conversa. Você sabe que quando o Dr. Rodrigo Fortes está por aqui, a gente vai trazer uma perspectiva diferente da fisioterapia e principalmente do tratamento de dor. Doutor, realmente não é fácil conviver com dor. Eu acho que mais do que ninguém aqui que está aqui hoje, o senhor consegue entender porque recebe diariamente pessoas no seu consultório, no seu espaço para tratar de dores que estão incomodando por anos. Sim. A condição da dor, ela deveria nos afetar apenas com o intuito de nos avisar que algo errado poderia estar acontecendo com o meu corpo. Então a dor deveria vir dar o recado dela, tipo, tire a sua mão de cima dessa chapa quente. Então, através daquela dor propagada, eu tiro a minha mão e a dor deveria parar. Esse seria o melhor dos mundos. A dor me avisaria e iria embora. Um alarme. Isso, seria um alarme de proteção para a gente, tá? Mas a gente sabe que não é bem assim. Algumas dores acontecem assim, vêm e vão, uma dorzinha de cabeça que me dá de vez em quando e ela vai embora, mas existem algumas danadas que elas vêm e aí elas propagam-se e ficam por um período maior do que deveria. E é aí que ela começa a afetar outros aspectos da nossa vida. Ela vem de maneira física, mas ela acaba nos afetando de maneira psíquica, psicológica, comportamental, ansiedade, estresse, depressão, insônia, tristeza. E aquela dor que era física, mais esse contexto da dor psíquica, já transforma numa dor social,
onde eu não consigo mais trabalhar, ir à igreja, ir ao teatro, ir a uma festa de aniversário. Tirando a vontade de viver muitas vezes. Totalmente, afeta a vida como um todo. Por isso que o olhar reducionista da dor, feito apenas em cima de um diagnóstico de imagem, apenas em cima de uma ressonância magnética, esse é um olhar muito reducionista, principalmente para a dor crônica, que é aquela dor que está no meu corpo há mais de 3 meses. Tá. Essa dor crônica é que me traz as repercussões mais negativas do ponto de vista físico, psíquico e social. Então ela precisa de um olhar e um tratamento diferente. A gente vai falar hoje sobre a fibromialgia, que é um caso de saúde que por muitos anos foi de difícil crédito, né? Porque as pessoas mencionavam, mas como ela... Eu acho que antes de mais nada seria legal a gente definir o que é fibromialgia, porque só quem tem sabe bem o que é. A maioria de nós não conhece. É importante esse momento de educação aqui, porque ele faz parte de uma construção. A gente ainda está construindo, inclusive, o cuidado com a fibromialgia, né, doutor? A fibromialgia é um grande desafio do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento. Hoje nós já temos condições, né, de pautar isso, de falar sobre isso. Nós temos cenários de tratamento que pode ajudar quem tem a fibromialgia. Mas por que ela é tão difícil? Porque o nosso sistema diagnóstico ele é pautado em validação através de exames complementares ou de imagem. E na fibromialgia especificamente, o que a gente tem? Eu tenho, por exemplo, se eu sou um fibromialgico, eu tenho o meu cérebro, o meu sistema nervoso central é um sistema mais produtor de dor. Ele é mais sensível à produção dolorosa. Quem tem a fibromialgia é uma pessoa que sente mais dor, que sente mais frio, que sente mais calor, que sente mais o tato, a passagem. É mais sensível, então. Isso. O sistema sensorial que nós temos, no caso da fibromialgia, ele fica afetado. O meu cérebro deveria propagar uma dor numa região do meu corpo somente se o que está acontecendo naquela região me trouxesse uma ameaça de lesionar a pele, de lesionar o músculo, de lesionar a articulação. Na fibromialgia não precisa ter a ameaça. O sistema sensorial fica descalibrado e condições que não deveriam produzir dor, produzem. Parece uma descrição até de um esquema de alergia, por exemplo, onde o sistema imunológico está super alerta, super ligado mais do que deveria, ou até... Pensei numa outra condição aqui, mas deixa para lá, né? O fibromialgico, na verdade, ele está muito mais vulnerável a qualquer tipo de sensibilidade. É uma hiperativação sensorial. Tem mais áreas do cérebro produzindo dor. Uma pessoa que não tem a fibromialgia, o cérebro ele é menos ativo. Se tivesse um exame de ressonância magnética mostrando a função do cérebro de uma pessoa que não tem a fibromialgia, ele seria um cérebro menos ativo, teria menos áreas funcionando. Então, o cérebro de alguém que tem fibromialgia tem uma amplitude de áreas maior funcionando. Então, esse excesso de produção de corrente elétrica no sistema nervoso central acaba propagando mais dor para esse indivíduo. E o grande problema do diagnóstico do fibromialgico é a validação do sintoma dele. Então, ele vai, às vezes, com uma dor em uma região, no ombro, ou às vezes nas costas, mas não é só naquela região. O quadro da fibromialgia ele envolve diversos aspectos. Primeiro, dores acontecem em pelo menos 18 partes do corpo. Não chega a ser uma dor muscular, doutor? Às vezes é uma dor... É uma dor de característica muscular, palpável com dor. Então, você palpa o local, é dolorido, mas não é só... A gente tem a base do crânio aqui em cima da cabeça, a gente tem a parte alta dos trapézios, os ombros, cotovelos, punhos, mãos, daí descendo a parte das escápulas, a região lombar, em cima dos glúteos, embaixo dos glúteos, atrás da coxa, atrás da dobra do joelho, panturrilha e pé. Corpo inteiro. O corpo todo dói. E um sinal da fibromialgia, um sintoma, né? Sinal é aquilo que a gente vê enquanto clínico, sintoma é aquilo que o paciente refere. Um sintoma comum na fibromialgia que é a dor bilateral, ela é dos dois lados. Então não é só no ombro direito ou no esquerdo. E aí já vem um sintoma que já me leva a crer na fibromialgia. Se eu somo esses sintomas todos de dor bilateral no corpo todo, somado à insônia, a insônia é um sintoma de quem tem fibromialgia,
Também é um sintoma de quem tem fibromialgia, os distúrbios de comportamento, assim, a pessoa extremamente ansiosa, extremamente depressiva, extremamente triste, tá? Somados a isso, às vezes alguma alteração intestinal, de cólon irritável. Muito comum. Ou intestino preguiçoso, ou muita diarreia. Então, esse cenário como um todo é que compõe o diagnóstico da fibromialgia. Por isso, a dificuldade enorme de se estabelecer um parâmetro que, se o profissional for levado a querer analisar cada uma dessas áreas com imagem, talvez ele possa até encontrar um tendão mais desgastado porque a pessoa está com 60 anos. Talvez encontre uma cartilagem mais desgastada porque está com 55, 40 anos. Mas ele acaba levando erradamente a crer que aquilo ali é a origem e o tratamento é estabelecido de forma errada e ineficaz. Às vezes super pontual, por isso vai ser ineficaz, né? Mas existe esse estigma, né, de que ligado à doença, de que ela é uma doença que deve ser ligada ao repouso, a pessoa que tem a fibromialgia não pode fazer exercício físico, ela precisa ficar restrita, não é mesmo, doutor? O repouso em si, ele é uma tarefa que faz sentido quando as dores são de origens lesionais, houve uma lesão de um tecido corporal e eu preciso descansar relativamente aquele tecido, aquela área, para que comece o processo de reparação e de regeneração. Tá. Quando a gente fala em dores crônicas que já duram mais de 12 semanas, não existe mais lesão no corpo. Ninguém faz uma ferida na pele, cai, arranha o joelho e fica com aquele joelho ali por 1 ano aberto, aquela ferida. O nosso corpo ele é extremamente cicatrizador. Então não faz sentido uma dor que já está presente no meu corpo há 6 meses, 7 meses, eu querer usar repouso para cicatrizar alguma coisa, porque já foi cicatrizado se houvesse alguma lesão. O que tem ali é a presença da dor, do sintoma doloroso. E o sintoma doloroso não se trata com repouso. Essa que é a questão. Na fibromialgia, que você perguntou, muito menos, porque na fibromialgia a avaria está no sistema nervoso central. Então é o meu cérebro que produz mais dor que deveria. Então se o meu cérebro produz mais dor que deveria, não faz sentido eu parar as minhas articulações, porque o problema está no cérebro, na codificação da dor. Por isso que o repouso não faz sentido. E eu estou imaginando o seguinte, que embora tenha fibromialgia, essa pessoa precisa estar com as articulações funcionando. Então, ela vai precisar, mesmo com dor, fazer algum tipo de movimento. É necessário. O maior potencial analgésico que existe, se a gente pega assim, vamos fazer uma análise bem simples para as pessoas imaginarem. Pensa num remédio, a gente pensa num remedinho. Pensa num remédio que pudesse tratar pelo menos 20 tipos de doença com uma única dose. Qual seria esse remédio? Não existe. Qual seria o comprimido? Não existe. Não existe. Então, o exercício físico é capaz de tratar mais de 20 tipos de sintomas provenientes de diversos tipos de alteração corporal. Então, por que não utilizar num quadro onde eu não tenho problemas articulares, eu não tenho problemas exclusivamente musculares, eu tenho um cérebro que não produz o quanto deveria de alívio de dor. Então, tem que usar o exercício. Olha aí, o doutor está falando aqui de uma série de melhorias, mas o aumento da mobilidade, a redução da fadiga, que é também uma super característica da fibromialgia, a melhoria do sono, a educação do paciente. Doutor, são apenas alguns dos pontos aqui. Esse é o cenário da reabilitação do fibromialgico, né? A presença da fadiga é assim, a pessoa que tem fibromialgia, ela já acorda cansada. Ela acorda imaginando que acabou já o dia. Então, porque a insônia é presente na fibromialgia. Na fibromialgia, eu vou me movimentar mais achando que eu tenho que fazer repouso. Me movimentando menos, eu tenho mais insônia, eu tenho mais dor, eu tenho mais fadiga. Eu vou destruindo a resistência física. A baixa resistência é que leva à fadiga. O transporte de oxigênio para as células musculares que estão sendo utilizadas durante o movimento. Esse transporte é feito por glóbulos vermelhos. Se você se move menos, você dá um sinal para diminuir o número de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, porque você não está usando os carregadores de oxigênio, que são eles. Só. Então é o sinal que inclusive, quando a gente não faz exercício físico, a gente, na verdade, a respiração fica mais baixinha, né? A gente não recruta mais dessa... Exatamente. A sua frequência respiratória aumenta, a sua frequência cardíaca aumenta, a sua capacidade para transpor 1 quilômetro andando, para subir uma escada, para levantar 10 vezes de um assento, vai diminuindo sua capacidade. Quanto menos você faz, mais incapaz você vai ficando. Então, embora não exista um comprimido para resolver todos esses problemas relacionados
o problemão da fibromialgia, existem caminhos para a melhoria da dor. E eu gostaria de trazer aqui pontualmente alguns desses caminhos, porque você de casa, mesmo sem fibromialgia, precisa entender que movimento é o melhor tratamento sempre, doutor. O critério número 1, quando estabelece-se o diagnóstico de fibromialgia, o critério número 1 das diretrizes é instituir movimento na vida do paciente. O que você diz, o que você quer dizer quando você fala em movimento, doutor? Quando eu digo movimento, a gente começa com metas bem básicas de cumprir 30 minutos de caminhada, por exemplo, ao longo de um dia. Posso fazer no meu ritmo, no meu passo. O mais legal de tudo é que hoje a ciência traz achados para a gente bem interessantes de que assim, eu não preciso ficar 30 minutos caminhando sem parar. Eu posso fazer 6 sessões, por exemplo, de 5 minutos de caminhada. Sério? Mas vai ter resultado? O efeito fisiológico de produção de neurotransmissores, de alívio de dor, de proteção contra a dor é o mesmo, não muda em nada. Já foram feitos estudos em que você coloca grupos caminhando 30 minutos direto e coloca grupos fracionados. Aí mede intensidade de dor e incapacidade ao longo do tempo. E a redução de dor e melhora da incapacidade é igual em ambos os grupos. Gente, isso é boa notícia demais. Então tá dentro da sua possibilidade. Agora é o seguinte, tem que ter frequência, doutor. Não adianta fazer 5 minutos e falar, já fiz, aí depois você esquece os próximos, porque ele falou de 6 aqui possibilidades. Mas você pode fazer 3 de 10. Sim, pode. Pode fazer 2 de 15. 2 de 15, uma de 20 com uma de 10, pode fazer uma de 25 com uma de 5, do jeito que você conseguir. Porque essa instituição foi muito legal, porque a gente quebra aquela barreira do eu não tenho tempo para fazer exercícios. Exato. Então basta você entender primeiro que você precisa, que é um remédio que você produz, que eu produzo, que todo mundo produz, que eu não preciso comprar. Então por que eu não vou fazer? Qual é o motivo que não vai me levar a fazer? Então na fibromialgia, a instituição de exercício físico diário da forma mais simples possível, para que todos possam fazer. É uma caminhada, 30 minutos acumulados ao longo do dia, todos os dias da semana. Ponto 1 é esse. É o começo, é o começo. Agora, a gente trouxe aqui na sua tela algumas intervenções que, na verdade, a gente não vai poder fazer sozinho. Vai precisar do Dr. Rodrigo, de outro profissional. Laser terapia, terapia ultrassônica e corrente elétrica, que ajudam a baixar um pouquinho essa sensação de dor, doutor? A elevar um pouco o limiar de sensibilidade, ou seja, fazer com que eu tenha que ter mais estímulo para produzir dor. Então o sistema sensorial ele fica um pouco menos alarmado quando a gente usa esses roteiros de tratamento antes do exercício que a gente vai aplicar na sequência no tratamento em si. Vamos supor que eu vou levar uma pessoa com fibromialgia para a sala de musculação terapêutica. Num primeiro momento ela vai ter muita dor, mas se eu pegar um eletroestimulador portátil, colocar na cintura dela, pegar os grupos musculares mais doloridos, acoplar uma eletroestimulação ali e levar com o eletroestimulador ligado para dentro da sala de musculação terapêutica, eu já tenho um alívio produzido pela técnica da eletroterapia e consigo elaborar mais movimentos com menos dor. Ou seja, ele está aliviando antes para que você consiga fazer o exercício. Exatamente, mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? No exercício, eu quero chegar na terapia por exercício. Porque é ali que eu vou mudar o status da fibromialgia. Não dá para ficar só na muleta, porque essas ferramentas são úteis, mas o doutor está falando de uma coisa muito importante, ele quer que você tenha condições de se movimentar. Por isso a gente trouxe aí outras intervenções aí, como a mobilização muscular e a mobilização ou manipulação articular, que também precisa ser feita por profissional, doutor. Sim, aí já são as técnicas de terapias manuais ortopédicas, onde com a mão o fisioterapeuta vai intervir na musculatura, com a mão ele vai intervir na articulação, com a mão ele vai intervir nos tendões, na inervação, com a mão, as técnicas manuais. Então eu tenho técnicas eletrofísicas, que são os equipamentos, eu tenho as técnicas manuais e o principal de tudo não é nem o que eu faço, e nem o que o médico faz. O principal de tudo é educar o paciente, que ele pode fazer por si só. É educar você que se você não fizer caminhada todos os dias, sua fadiga não vai melhorar, sua dor não vai melhorar. Se você não buscar dormir melhor, fazer uma higiene do sono, ter hora para dormir, não jantar 9 horas da noite e depois tentar ir dormir, né? Se você tomar água todos os dias, como você tem que tomar, você está fazendo toda a dinâmica corporal funcionar de uma maneira diferente. Isso vai ser muito mais importante no processo da fibromialgia, porque isso é constante, porque isso é diário, porque isso não depende do profissional estar do lado ali. E é aí que a gente faz a diferença no tratamento da fibromialgia. Quer dizer, olha, o doutor Rodrigo está falando uma coisa muito preciosa aqui. A atuação dele enquanto profissional é te dar condições de
liberar o seu corpo para reparar, doutor. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Deus capacita profissionais, mas Ele realiza um milagre interno. O tempo está realizando agora, enquanto a gente está aqui. Ele falou de água, eu resolvi beber a minha aqui. Mas eu quero trazer aqui na tela, doutor, alguns tipos de exercícios mais indicados para fibromialgia. Sim. Alongamento, é isso? Alongamento, um momento de relaxamento, de respiração, né? Oxigenação. Às vezes você parar e marcar no seu reloginho ali do cronômetro do celular 5 minutos para você ficar só respirando profundamente, só isso. Enche o pulmão e solta, você está oxigenando o teu corpo. O oxigênio é fundamental para as células se revitalizarem. E a gente para até de fazer isso com o tempo. É verdade. A gente vai respirando curtinho. E a dor, doutor, faz a gente realmente ficar um pouco mais fechado e contraído. Inclusive atrapalhando essa respiração. Exatamente. Então, exercícios respiratórios, exercício de alongamento, a tela que veio de exercícios aquáticos. Né, numa piscina aquecida, você tem ali... Você já viu alguém dentro da piscina ou no mar, por exemplo, na praia, chorando? De cara feia? Eu nunca vi. Eu também todo mundo está rindo. Por que todo mundo que está dentro d'água está rindo? Existem alguns estudos que falam que a gente remete o nosso subconsciente ao útero materno. A gente estava protegido e cheio de água ali dentro. Por isso que a gente fica feliz, por isso que a gente quer abraçar quando a gente está dentro d'água. Você sabe, doutor, que eu sempre quis saber por que às vezes eu estou no banho é quando eu tenho as melhores ideias e resoluções de problema. Olha só, agora você explicou. Exatamente. Tem as pessoas da psicologia e da psiquiatria podem se aprofundar mais sobre isso, mas existe uma herança que a gente carrega. Então, o meio aquático ele tem propriedades físicas, terapêuticas super importantes, que é o aquecimento da água, que vai reduzir a dor, reduz a contração muscular, aumenta a circulação sanguínea no corpo todo, você tem menos peso corporal por conta da flutuação, você tem resistência para todos os lados que você faz movimento, que é diferente daqui de fora. Você vai ter resistência só do movimento de baixo para cima. Dentro d'água você tem resistência multidirecional. Então é um meio super interessante para quem tem dor, qualquer tipo de dor, se exercitar dentro do meio aquático. Então, olha que legal, fazer uma caminhadinha, fazer um exercício de alongamento. Poxa, tá aí o vídeo do programa, é só entrar na internet lá e ver o vídeo de novo. Fazer uma caminhada diária, institui lá, quero começar com 15 minutos por dia, com 10 minutos, acumula 30 ao longo de um dia. Tá? Procura, às vezes, tem na própria cidade, tem na prefeitura mesmo, procura lá, se inscreve, entra, vai fazer uma natação, uma hidro, né? Procura informações alimentares, quanta informação tem na internet hoje. Esses videozinhos que a gente vê na internet, né, que ensinam a gente a fazer movimentos funcionais. Olha só, exercícios de equilíbrio aparecendo na tela, exercícios que envolvem resistência, força, concentração, equilíbrio. Tudo isso é perdido na pessoa que tem dor e para de se movimentar por conta da dor. E são essas perdas do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de controle dos meus sintomas de ansiedade, estresse. Isso tudo junto configuram a dor excessiva na fibromialgia. Então, se a gente não tiver esse olhar mais amplo, validando o sintoma, mas produzindo algo que seja efetivo para o paciente fazer, fica difícil controlar esses sintomas. Gente, o que o doutor está falando aqui é muito importante. A gente precisa começar. E aí ele falou o seguinte, que começar com dor extrema vai ser difícil. Tem aquelas ferramentas de alívio que o profissional vai poder usar, mas para te dar, assim, alívio para começar. Nada substitui a minha participação, doutor. Nada. A participação do paciente. Que vai acontecer muitas vezes em casa, com chuva ou com sol, precisa ser feito. Exatamente. A consciência. Nós precisamos virar a chavinha. O paciente hoje, num conceito moderno de tratamento de dor, ele é o protagonista do tratamento, não é o profissional, é o paciente. O profissional virou um orientador, virou um educador. Não precisa ir ao profissional para ficar sem dor, você tem que aprender a manejar a dor. É o autogerenciamento da dor. E você vai ajudar a gente a ver algumas coisinhas do que dá para fazer em casa, doutor? Queremos aproveitar a presença dele aqui. Com certeza. Vamos aproveitar a Tânia também, que tem uma experiência boa com o movimento, né? Então vamos... Depois do intervalo. Isso, depois do intervalo vamos aí experimentar alguns exercícios de mobilidade, de alongamento, que podem ajudar a melhorar
né, a Legal. vida da pessoa que tem fibromialgia. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para o intervalo agora. Você pode dar uma passada no Instagram. A gente colocou o Instagram dele aqui, @Instituto Rodrigo Fortes. Quem está aqui na região do Vale, região de São Paulo, vale a pena conhecer. Mas depois do intervalo ele vai trazer aqui exercícios práticos para melhorar da dor. E também ainda hoje teremos aqui o reality, Desafiando a Máquina. E vamos tratar aqui do estresse, que é um problema que pode piorar a fibromialgia. Então a gente vai aproveitar, pegar carona aqui nesse episódio do reality. Ainda tem receita de creme de abóbora com brócolis aqui no Vida e Saúde hoje. Tudo para você. A gente volta já.